E aí galera, massa! Hoje eu comento com você uma questão ainda da primeira fase da Unicamp, só que do segundo dia, uma questão bacana, que fala de progressão geométrica e funções de segundo grau, só que ali no texto coloca como sendo um polinômio. Mas aí você precisa lembrar de algumas classificações, algumas ideias básicas envolvendo esses dois assuntos, progressão geométrica e função de segundo grau. Dá só uma olhada no que dizia a questão. Era de número 38. Sejam A, B e C termos consecutivos de uma progressão geométrica sem nenhum termo nulo. E P de x, o polinômio de grau 2, dado por P de x igual a mais bx mais cx². Se A é positivo, qual das figuras abaixo pode representar corretamente o gráfico de P de x? E aí vem as opções para você, são 4 opções. Dentre essas 4 opções, note, você tem ali na opção A uma representação para sua função de segundo grau, parábolas, e aí você nota A, B, C, D, parábolas com cavidade voltada para cima, para baixo, locais que tocam o eixo X ou não tocam o eixo X, onde passa pelo eixo Y, então é toda essa análise que você precisa fazer. Então dá só uma olhada no que nós precisamos pensar. A ideia é a seguinte, quando eu olho para essa questão de número 38, então começamos a brincadeira. Vem cá. Questão de número 38, ele diz para você que o polinômio P de x tem uma lei de formação, cuidado, ele cita a lei de formação para você com este formato, P de x igual a, olha a ordem que ele escreve para você, A mais B vezes o x mais cx². E ele fala para você que os coeficientes deste polinômio formam para você uma progressão geométrica onde os termos não são nulos. Então está aqui a sequência numérica para você. A, B e C. Isto trata-se de uma progressão geométrica e eu não tenho termos nulos. Legal. O que mais ele fala para você nessa questão lá no enunciado? Nós sabemos que o A é um valor positivo. Ele afirma para você. Então, dentro dessa sequência numérica, nós já sabemos que A assume um valor positivo. Legal. Então, guarda essa informação. E se isso é uma progressão geométrica, qual é a primeira visão que eu devo ter aqui agora? Nós vamos trabalhar com propriedades de progressão geométrica, que diz para você o seguinte, eu tenho 3 termos. Se eu elevar o quadrado do central, isto é igual ao produto do anterior pelo posterior, uma propriedade envolvendo progressão geométrica. Então, o que foi dito para você? B elevado ao quadrado, isto tem que ser igual a A vezes o C, propriedade de progressão geométrica. Aí vamos continuar com a nossa visão ninja, análise, lembre-se. A partir do momento que você nota essa situação envolvendo a expressão que vem da propriedade de PG, o que nós sabemos? Que A é um valor positivo. Perfeito. O B é o coeficiente que aparece para você no polinômio e é um valor real, que quando elevado ao quadrado, nós sabemos que um número, quando elevado ao quadrado, ficará também positivo. Então pare e analise junto comigo. Quando você nota essa igualdade, eu tenho um número positivo à esquerda e eu preciso que a direita também seja positivo. Produto de dois números, um de um é positivo, o segundo também tem que ser positivo. Logo, quando ele afirmou para você que A é maior que zero com a propriedade de progressão geométrica, você definiu que C também precisa ser positivo, porque senão esta sentença ela é falsa. Então C para você também tem que ser um valor maior que zero. Vamos lá. Feito isso, vamos para as características. Se é um valor maior que zero, C é o coeficiente de x ao quadrado. O que nós sabemos das funções de segundo grau? O número que multiplica o x ao quadrado, quando ele é positivo, significa que na representação gráfica a parábola tem concavidade voltada para cima. Se o número que multiplica o x ao quadrado, seu coeficiente, se ele for negativo, a concavidade está voltada para baixo. Então, quando nós definimos que C é maior que zero, o que nós já sabemos? Que o gráfico dessa parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Perfeito. O que mais nós sabemos com essas duas informações? O termo independente da nossa função polinomial é o intercepto y. Então é onde o gráfico toca o eixo y. Então já sabemos que no plano cartesiano a nossa parábola ela precisa interceptar o eixo y na parte de cima. Então o gráfico toca para você neste intervalo. 0, aberto, indo para o mais infinito, nós sabemos que algum ponto aqui a nossa curva, a nossa parábola, irá interceptar o plano cartesiano. Então, isto nós já sabemos. Parábola para cima, tocando no eixo y na parte de cima. Se você olhar para as opções que você tem para assinalar, você já consegue descartar a letra D, porque a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Mas aí temos um detalhe. Quando eu olho para a minha parábola, existem 3 situações aqui para nós. Parábola com cavidade voltada para cima. Ou
eu tenho duas raízes diferentes, tocando em dois pontos diferentes no eixo x, ou eu tenho duas raízes reais iguais, tocando em um ponto só no eixo x, ou minha parábola não toca o eixo x. Não existem raízes reais. Então agora com definições eu preciso saber se toca em dois pontos distintos, dois pontos iguais, ou se ela não toca no eixo x, para eu poder saber qual dos três itens assinalar. E aí vai para o detalhe. Com essas informações, quem nos salva, quem classifica as raízes para você é o delta, b ao quadrado, menos 4ac. Só tome cuidado. Quando você olha para o delta dessa expressão, o b para você significa o coeficiente do x, o a significa o coeficiente do x ao quadrado e o c para você significa o termo independente. Olha como a Unicamp escreveu para você. Ele não escreveu x ao quadrado com coeficiente a, ele escreveu com coeficiente c. Então você precisa tomar cuidado agora. É uma visão que você precisava ter na hora que estava resolvendo essa questão. E aí, neste detalhe, dá só uma olhada como nós vamos fazer. B ao quadrado, aqui não mudou para nós, então continua sendo b elevado ao quadrado. Então vamos lá, b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, significa 4 vezes o a vezes o c. Ah, Bel, também não mudou nessa hora. Então bacana. Os caras trocaram de posição, mas mesmo que você não tivesse observado isso, você cairia na mesma situação. Agora vamos para os detalhes. O que eu preciso saber neste caso? Espera lá, Bel. B ao quadrado é igual a C. Propriedade de PG. Entrou a ideia de PG para você fazer essa análise. Então o que significa? Eu faço a troca de AC por B ao quadrado ou eu faço a troca de B ao quadrado por AC. Tanto faz. Porque para nós finalizarmos a questão, o que nós precisávamos saber aqui? O sinal do delta. Lembre-se que é ele que classifica porque você precisa saber se ele for positivo, o que acontece com a parábola, se ele for negativo, o que acontece com a parábola, e se ele for igual a zero, o que acontece com essa parábola. Então, é o valor do delta que te salva quanto ao sinal, positivo, negativo e zero, só que zero não tem sinal, tenta lembrar disso aí. Então, neste caso, dá só uma olhada no que vai acontecer. O delta deste polinômio é dado por b ao quadrado, vou manter, tá? Para ficar um pouco mais light para nós. E no lugar do AC, eu vou colocar o b ao quadrado. Então escrevemos b ao quadrado menos 4b ao quadrado. Na magia, o que você consegue já de cara notar? O delta valerá b ao quadrado menos 4b ao quadrado se transforma em menos 3b elevado ao quadrado. E como nós sabemos que b elevado ao quadrado, este cara, é um valor positivo, um número negativo vezes um número positivo representa para você um número negativo. Então, o que é o delta para nós? O delta é o valor de menos vezes mais, menos negativo. Pronto. Chegamos à conclusão que, se delta é negativo, pela classificação, não existe x1 e x2 que pertence aos reais. Ou seja, a minha parábola ela tem que ter concavidade voltada para cima, tem que tocar no eixo y na parte positiva e não pode tocar o eixo x. Onde você consegue identificar essa representação gráfica? Na letra A, que era o que você tinha que assinalar. Bacana? Então dá só uma olhada nessa questão, o que nós precisávamos. A PG entra para você linkar propriedade, para classificar as informações envolvendo essas raízes, para que você pudesse perceber isso também envolvendo sinal, dos coeficientes, toda essa parafernália da matemática básica envolvendo as funções de segundo grau que você precisava dominar. Bacana? Então eu espero ter te ajudado, compartilha, não se esqueça, se inscreve no canal, curta aí, fui, vazei, até mais, próximo vídeo tá aí, tamo lá.